54 dias de guerra na Ucrânia. Os combates na cidade de Mariupol continuam após o ultimato que foi dado pela Rússia. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirmou que mais de 3.000 soldados do país já morreram no conflito. No fim de semana, o presidente russo Vladimir Putin proibiu o primeiro-ministro britânico Boris Johnson de entrar na Rússia. E para analisar o atual estágio da guerra, a gente conversa agora com o professor Alexandre Uehara, de Relações Internacionais da SPM. Tudo bem, professor? Mais uma vez, muito obrigado por estar aqui conosco na programação da Jovem Pan. Eu já pergunto para o senhor, muitos analistas diziam que ou essa guerra ia durar pouco tempo ou ia durar muito tempo. Parece que já estamos com a segunda opção e esses ultimatos que a Rússia vem dando são ultimatos obviamente não atendidos pela Ucrânia. O senhor acha que a projeção, a previsão é de que a guerra se arraste ainda mais, professor? Olá, bom dia, Tiago, Adriana, telespectadores. O que nós estamos vendo é que a perspectiva é que esse conflito se estenda durante mais algum tempo, né? Nós tivemos, inclusive, algumas conversações já entre as partes da Ucrânia e da Rússia, mas o que a gente percebe é que, com o passar do tempo, as posições têm se afastado e não se aproximado, né? Tivemos aí algumas situações em que até se imaginava que poderia haver um consenso para o final da guerra, mas o que nós estamos vendo, assim, que a Ucrânia, e com o presidente Zelensky cada vez mais tem buscado aí a sua integridade, se opondo, né, às propostas da Rússia, e em contrapartida a Rússia também mantém os seus ataques. Vemos cada vez mais ataques aí com um grau de destruição cada vez maior, o que dificulta muito a negociação, né? A Rússia não tem muito o que negociar neste momento, porque o presidente Putin não quer voltar para casa de mãos abanando, mas também tampouco a Ucrânia quer fazer as concessões de territórios. Então, isso dificulta bastante e a perspectiva de que a guerra continue. Professor, a Rússia admitiu que os ucranianos afundaram, sim, o navio deles no Mar Negro. Consideraram esse um fato bastante grave por ter sido derrubado com 2 mísseis muito poderosos. E os russos enviaram, então, uma carta para os Estados Unidos pedindo que eles parem de armar os ucranianos ou que eles podem receber consequências imprevisíveis. Um dos caminhos desse armamento rumo à Ucrânia seria pela Polônia. E existe o perigo de, então, os russos contra-atacarem, mandarem um sinal, envolverem outros países da OTAN nessa guerra. Como o senhor analisa essa possibilidade do envolvimento de outros países na prática nessa guerra na Ucrânia? O que nós temos percebido é todo um cuidado que os membros da OTAN e os Estados Unidos como membro da OTAN também têm tomado, é de tentar fazer com que essa guerra não escale, ou seja, que não envolva diretamente os países da OTAN. Porém, a gente percebe que com essa frustração que a Rússia vem tendo com a guerra, isso tem dificultado esse afastamento e cada vez mais o argumento de que as forças russas estão sofrendo baixas, não estão conseguindo avançar. Nós tivemos agora a região próxima a Kiev, o norte da Ucrânia, que também as forças russas se afastaram, mostrando aí que há uma dificuldade grande das forças russas avançarem ou permanecer no local já ocupado. E, para justificar isso, se acusa agora a OTAN e os próprios Estados Unidos de estarem armando, né? Então, há uma insatisfação, sim, em relação a essas perdas, e isso é um risco, né? Porque os países estão preocupados em manter a independência da Ucrânia, porém, do outro lado, a Rússia vem acusando de cada vez mais fortemente os países ocidentais de estarem armando e fazendo com que a Rússia então tenha aí derrotas nas batalhas. É uma linha muito tênue, né, entre aquilo que a Rússia entende que pode ser o suporte dado à Ucrânia pelos países ocidentais e aquilo que a Rússia entende que ultrapassou o limite. E isso é um temor dos países da OTAN, inclusive dos Estados Unidos, porque a gente não sabe qual é o limite do presidente Putin e a Rússia em avançar em termos de ataques e até a que ponto ele poderia chegar em termos de armamentos, e aí o risco é da arma nuclear, que é o grande temor de todos. Professor, mais uma questão falando sobre essa asfixia econômica que o mundo inteiro está promovendo contra a Rússia. Os analistas ressaltam que os efeitos são demorados, né? Porque não é um efeito imediato assim que a decisão é tomada, enfim. Mas eu pergunto para o senhor acha que mesmo com todas essas restrições econômicas, a Rússia está disposta a continuar com a guerra, mesmo que isso doa no bolso dos russos e dos empresários da Rússia?
Eu creio que isso deve continuar, né? A gente percebe que o temor aí é de que a Rússia, como eu falei, né, entre numa guerra nuclear, e essas sanções, elas demoram para ter repercussões. Então, a dificuldade que se tem é saber até que ponto a Rússia, neste momento, pode suportar essas sanções. A gente percebe que a Rússia estava, no primeiro momento, acusando, ou seja, dando sinais de que essas sanções estavam causando diferentes impactos na sociedade, inclusive em bancos, dificuldades de exportações. Num segundo momento, parece que a Rússia havia absorvido as sanções, mas novamente percebe que a Rússia parece, e o governo russo apontando nesse sentido, né, pedindo ajuda para a China, por exemplo, tentando fazer com que as exportações sejam pagas em moeda russa. Então a gente percebe que, assim, de fato existe ali uma sensibilidade em relação às sanções, mas ainda é difícil saber em que momento a Rússia, de fato, vai passar aí a ser mais estrangulada por essas sanções. Então, isso também permite pensar que a guerra pode ser mais longa, né? Porque, de um lado, a Rússia não consegue avançar no campo militar, mas as sanções econômicas também têm aí um prazo mais longo para ter efeito sobre a economia russa. Sim, e para a gente encerrar, professor Uehara, qual é exatamente essa importância, o porquê desse objetivo tão forte de conquistar Mariupol, a importância dessa cidade portuária e também da região de Donbass, que Zelensky falou que não pretende entregar. Depois de, quem sabe, conquistada essa região, será que a guerra pode começar a ter um outro tom? Olha, o que a gente percebe é que existe ali uma questão estratégica e geopolítica para a Rússia dessa conquista, porque isso a Rússia conseguiria ligar a região da Crimeia, que já está sob domínio russo, até a região de Donbass, né? Então, isso criaria ali um corredor de domínio, e isso poderia fazer com que estrangulasse também a economia ucraniana, porque ali é uma região importante de conexão com o mundo, tanto econômica como estratégica. Então, o que a gente percebe é que existe esse interesse russo, né, de fazer esse estrangulamento econômico, dificultando ainda mais a ajuda para a Ucrânia, e, por outro lado, em termos geopolíticos, teria um domínio importante ali daquela região toda. Isso permitiria ações com, inclusive, suporte logístico mais fácil para as forças russas. Por outro lado, a Ucrânia defende essa região exatamente porque é uma região importante. A gente sabe que a Ucrânia é um país que tem conexões econômicas importantes, como, por exemplo, a exportação de grãos e o recebimento de ajudas internacionais. Então, esta região é uma região importante. Temos que lembrar também que, neste momento, esses ataques são muito fortes, exatamente porque a região de Mariupol, por exemplo, está muito enfraquecida, está isolada, e isso motiva ainda mais as ações militares russas para tentar, de fato, conquistar toda essa região. Professor Alexandre Uehara, de Relações Internacionais da SPM, mais uma vez. Obrigado pela atenção, pela gentileza. Boa semana. Eu que agradeço. Bom dia a todos.